pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou fonoaudióloga e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o processamento auditivo central. Então, tentando explicar de uma forma simples, o processamento auditivo central nada mais é do que o que o nosso cérebro faz com o que a gente escuta. Ou seja, o som entra pela nossa orelha, faz todo o caminho até o cérebro e quando chega no cérebro, ele processa esses sons e transforma em informações. E aí, esse processamento ele é composto por várias habilidades diferentes e cada uma dessa habilidade tem a sua devida importância para o nosso desenvolvimento e a aprendizagem no decorrer da nossa vida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas habilidades, tá? Vou tentar falar as que eu acho mais importante. Pode ser que fique uma ou outra perdida aí, por ser muitas habilidades, mas eu vou focar nas que eu considero as mais importantes para o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, a primeira habilidade é a atenção. Como o próprio nome diz, é o ato da gente conseguir se atentar a um som. Quando o som começa, quando o som termina, né? Tipo, faz um som e a gente já se atenta, né? Tem algum som por aí. Sabe aquela dança da cadeira que a gente faz e aí quando acaba a música a gente tem que sentar rapidamente? É graças à habilidade de se atentar quando começa a música e quando termina a música que a gente consegue fazer essa brincadeira. Tá? A segunda é a detecção auditiva, é a gente ter a habilidade de detectar que tem um som diferente ali. Sabe quando você está lá na sua casa, né, assistindo um filme, arrumando a casa, fazendo qualquer coisa e alguém te chama no portão e você consegue detectar que tem alguém te chamando? Isso é graças à detecção auditiva, tá certo? Terceira é a localização auditiva. Ela é muito importante para a gente conseguir saber de onde que está vindo o som. Tem uma brincadeira que é muito bom para estimular essa habilidade que chama gato mia, que a pessoa fica de olhos vendados e uma pessoa fica fazendo o som do gato ou qualquer outro som e a pessoa tem que achar essa pessoa só pelo som, por onde está a localização auditiva. Então ela é importante também quando a gente vai, sei lá, atravessar a rua e aí não se atenta e aí a gente consegue ouvir o barulho do carro e saber que ele está vindo do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Quarta habilidade, discriminação auditiva. É ela que nos ajuda, por exemplo, sabe quando alguém te liga e a pessoa nem precisa falar o nome dela, só de você ouvir a voz você já discriminou de quem é aquela voz. Se é de um homem, se é de uma mulher, se é do seu pai, se é da sua mãe, tá? Você consegue discriminar os sons diferentes que tem ali no meio. E a quinta, exatamente, a quinta é a memória auditiva. Eu, Érica, acho que essa é uma das habilidades principais que a gente tem, porque sem a memória auditiva a gente não ia conseguir memorizar uma música, memorizar um nome, conseguir memorizar a explicação do professor em sala de aula. Então eu considero essa uma das habilidades mais principais, digamos assim, de todas as nossas habilidades, certo? Então a memória auditiva é responsável em memorizar os estímulos auditivos que a gente recebe, seja uma música, uma explicação, uma frase, tá? Qualquer coisa que seja via auditivo você precisa lembrar depois. Essas 5 habilidades, elas começam desde do útero, tá? A criança começa a desenvolver essas habilidades ainda na vida intrauterina e vai desenvolvendo lá nos seus primeiros anos de vida. A partir dessas habilidades, começa a surgir outras habilidades que são muito essenciais, principalmente na vida escolar da criança, tá? Que é figura fundo. A figura fundo constitui em você conseguir manter o foco em um som, mesmo tendo ruído de fundo, tentando atrapalhar ali. Então, por exemplo, quando você está em um barzinho, que você está conversando com uma pessoa, tem o ruído de fundo das pessoas da mesa do lado, às vezes tem uma pessoa tocando ali, um som ao vivo, e você consegue manter a conversa com a pessoa, consegue compreender o que a pessoa está falando, apesar do ruído de fundo. Isso é muito importante na vida escolar, porque a professora está ali explicando a matéria, mas tem um amiguinho do lado conversando, tem alguém correndo no corredor, tem um outro gritando, tem ventilador, Então, figura fundo é a capacidade da gente ignorar os ruídos de fundo e prestar atenção no que realmente importa.
tá? Uma outra habilidade se chama integração binaural. A integração binaural é você conseguir reconhecer estímulos auditivos que foram expostos para você, né? Pode ser alternado ou simultaneamente. Então, às vezes você está conversando aqui com a professora e tem uma outra pessoa aqui fazendo uma outra pergunta também. E você consegue fazer essa integração. Um jeito muito simples de explicar isso é quando a gente vai escutar alguma música que a gente coloca os dois fones de ouvido. Os fones de ouvidos mais completinhos, eles têm o canal direito e o canal esquerdo. Se você for perceber, esses fones que têm esses dois canais, cada parte da música sai mais forte de um lado do que do outro. Então uma parte sai na orelha direita e na outra na orelha esquerda. E você consegue integrar os dois sons, mesmo você escutando eles ao mesmo tempo. Tá? Então isso se chama integração auditiva. E tem também a separação binaural, tá? Essa que você escuta ao mesmo tempo é a integração binaural, e tem a separação binaural, que é o contrário, é você conseguir separar os estímulos. Então, usando o mesmo exemplo do fone de ouvido, sabe, às vezes você está escutando uma música aqui e alguém te chama, você tira o fone de uma orelha só e vai escutar o que a outra pessoa está falando. Apesar de ter o estímulo da música em um ouvido, você consegue descartar e prestar atenção na outra pessoa. Então você consegue fazer uma separação de sons aí, tá? Então isso algumas pessoas confundem com figura a fundo, mas não é a mesma coisa, tá? É você separar os sons que você está ouvindo. Temos também agora o fechamento auditivo, tá? O fechamento auditivo é você conseguir entender uma informação mesmo se estiver faltando algum som ali. Eu costumo exemplificar essa habilidade, sabe quando você está conversando no telefone e a pessoa está ou no elevador, ou passa por algum túnel, ou algum lugar onde o sinal não está legal e falha uma parte da informação? Por exemplo, fala, oi, fulano, bem com você? Mesmo faltando essa informação curta, você consegue entender o que essa pessoa quis dizer para você, né? Isso é graças ao fechamento auditivo. E por fim, nós temos a ordenação temporal. A ordenação temporal ela é responsável para nos ajudar sobre duração, intensidade e frequência de som. Então, se você não tiver essa ordenação temporal, vai ser muito difícil você conseguir identificar se a pessoa está te contando, de repente, uma piada, porque a piada tem as melodias e você tem que ir acompanhar. Ou então, você tem dificuldade para saber se aquilo que a pessoa está falando é uma pergunta ou é uma afirmativa. Porque qual é a diferença? Oi, você está em casa hoje? Ou então você está em casa hoje? A única diferença é a entonação. E a ordenação temporal ajuda a gente a diferenciar isso. Inclusive, ajuda também a saber se o som é mais fino, se o som é mais grosso, se o som é mais longo, se o som é mais curto. Isso se dá a ordenação temporal. Então, essas são as habilidades que eu julgo mais importante para o desenvolvimento e aprendizagem, principalmente na fase escolar, tá? E aí, agora imagina só, se tem essas habilidades, como ia ser difícil você ter uma vida, tranquila. Imagina você não conseguir conversar num ambiente com ruído, não conseguir memorizar a explicação do professor, não conseguir separar o som que você tem que prestar atenção e não, E infelizmente tem pessoas que têm o que a gente chama de transtorno do processamento auditivo central, que é quando esse processamento auditivo não está funcionando direito e pode ter uma ou todas as habilidades alteradas, tá? E essa explicação do que é esse transtorno, quais são as causas dele e quais as dificuldades da vida da pessoa isso pode acontecer, a gente vai deixar para o próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo, tá certo? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, da informação que eu passei para vocês, dá uma curtida, compartilha, comenta. Isso vai me ajudar a saber se o conteúdo que eu estou passando para vocês realmente é válido e vai me ajudar muito também, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima. Tchau, tchau!